a data que a Palestina pode se tornar membro da Organização das Nações Unidas. Mas, Jean, a Palestina não faz parte da ONU? Calma, eu vou explicar. Ela é um Estado membro. Ela não tem direito a voto. Ela só participa. Tá, tudo isso por quê, Jean? Primeiro ponto, porque nós temos aí um conflito territorial entre palestinos e israelenses, que perdura por raízes históricas. Por que territorial? Porque no território se materializa a religiosidade, se materializa a cultura e os costumes desses dois povos. Então eles lutam pela posse territorial. Então coloque na sua cabeça, não é um conflito religioso, e sim um conflito geopolítico. Fora que eles disputam a água, que é escassa dentro desse território. E a água está na mão de quem? De quem pode mais, dos israelenses. Essa é a disputa. Claro que perdura aí, né, acontecimentos religiosos baseados nos livros sagrados, mas isso perdeu força faz muito tempo. A disputa é territorial. Claro, é aquilo que eu falei, materializa as questões religiosas nesse espaço geográfico, nesse território. Tá, qual que é o papel da ONU nesse imbróglio? A ONU foi criada em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, e o objetivo, bem didaticamente, era o seguinte: manter a paz no mundo, manter a equidade de direitos e deveres entre as nações, para que não ocorra de novo duas guerras mundiais, uma atrás da outra. Precisava de alguém mediar. Quem surgiu como o mediador? Quem saiu vencedor da Segunda Guerra Mundial? Quem? Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos, vendendo esse viés democrático para o mundo, falou: olha, vamos sentar para discutir, todo mundo junto, vamos organizar uma organização das nações. E essas nações, elas têm que estar unidas com um propósito, que é a paz. Mas deixa, eu organizo. Foi assim que os Estados Unidos fez, né? Então a ONU, ela materializa os interesses estadunidenses no mundo. E ela tem direitos, e as suas instituições, conselhos, têm os direitos de escolher os membros, dizer não e dizer sim. E no caso da Palestina, é dizer não. Até agora, né, que está sendo discutido uma data que vai colocar aí em votação a aceitação do Estado palestino ou não. Tá, Jean, mas qual que é o status aí da Palestina? É de Estado membro observador. Então a Palestina, ela senta numa cadeirinha lá na Assembleia Geral da ONU, ela observa, mas em nenhum momento ela pode levantar a sua mãozinha e votar as questões que envolvem a geopolítica global. Tá, por que isso é importante, Jean? Por conta de reconhecimento. Tá? A Palestina quer ter o quê? Um reconhecimento que é um Estado independente, autônomo, que tem a soberania sobre o seu território. E isso foi votado faz pouco tempo. Pouco tempo. E que território foi delimitado a partir dessa aceitação da Palestina como Estado membro? O de 1967. Então observa aqui, ó, que nós temos a Cisjordânia sob domínio dos palestinos e a faixa de Gaza. Claro, em 1967 eram territórios ocupados por Israel. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, na mudança dessa distribuição territorial nos anos. Então, de 1988 a 2000, perceba que os palestinos foram o quê? Perdendo território. Os territórios que estão em controle palestino mesmo de fato é a faixa de Gaza, que agora as coisas mudaram demais, e também alguns fragmentos dentro da Cisjordânia. Então perceba que a Cisjordânia, naquele momento, e Jerusalém Oriental, estava, entre aspas, nas mãos dos palestinos.
o restante do território era o Estado de Israel, como foi promulgado pela própria ONU, tá? Quando a ONU fala que é o território de 1967, vai colocar o quê? Vários pontos de interrogação. E esses pontos de interrogação podem ser os impedimentos para que a Palestina seja considerado um Estado membro pela ONU. Por quê? Esses territórios hoje aqui na Cisjordânia estão sob controle civil palestino, mas o controle militar israelense. Então perceba aqui, ó, toda essa parte azul, grande parte do território. E o controle israelense nas bordas, tá? Então você percebe que há o quê? Uma pressão do povo palestino em pequenos fragmentos territoriais, que antes estava nas mãos dos palestinos. Se você volta aqui em 1920 a 1947, tudo era Palestina. Olha aqui, mas tinha mandato aqui britânico, né? Os britânicos mandavam no território. Tudo bem, mas porém, entretanto, né, grande parte do território aqui na mão dos palestinos. Depois as coisas começaram a mudar, isso você tem aula no Geopolítica Flix, no Gabarita Geo, aqui no canal, que eu vou explicando cada uma dessas passagens aqui. Tá, por que a Palestina ainda não é um Estado membro, Jean? Simples, por conta do conflito e por conta da imposição daquele que criou a ONU, daquele personagem principal que eu falei para vocês, que é os Estados Unidos, que apoia o Estado de Israel. O Estado de Israel é uma peça-chave ali na dinâmica do Oriente Médio para controle do petróleo e para manter os árabes na sua mão, porque Israel ali é um mandatário, os Estados Unidos tem um exército forte, causa instabilidade ali no Oriente Médio. Você já sabe toda essa história. E aí os Estados Unidos falam, olha, ainda não, mas por conta de todo o acontecimento, desde lá do atentado do Hamas em território israelense e a tomada do território da faixa de Gaza pelo exército israelense, cometendo um genocídio gigantesco, né, da população civil israelense, não sou eu que estou falando, e sim as imagens. Você tem imagens do exército israelense explodindo escola, assassinando jovens, que não tem nada a ver com Hamas. Lembrando que Hamas é um grupo e a Palestina é dos palestinos e não do Hamas. Esse é um ponto importante para a gente pontuar aí. Então os Estados Unidos falam, ainda assim, mas agora, né, talvez vai ser colocado em votação. Outro ponto, a classificação aí na ONU, tá? É classificado como um Estado membro observador, muitos países não consideram o Estado palestino ou um Estado independente, mas muitos outros consideram. Nós temos 130 países que consideram a Palestina um Estado. Dentre eles, China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, Indonésia, Turquia e Irã. É uma galera muito forte. Você está falando aqui dos principais membros do BRICS, você está falando da Indonésia, que é um país com mais de 240 milhões de habitantes. Você está falando da Turquia, que é um país geoestratégico importante da ligação entre Ásia e Europa. Historicamente, ali é uma peça-chave para o equilíbrio da geopolítica naquela região. Você tem o Irã, que é o opositor estadunidense e israelense, que é um país que tem ligações fortes com Vladimir Putin e com a China. É um país que possivelmente tem armamento nuclear ou pode ter armamento nuclear, é uma potência bélica. Então são países que consideram o Estado palestino como independente. Aí nós temos a galera que é contrária ao Estado palestino independente, que é os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Alemanha, o Reino Unido e o Japão. Apesar do Japão, né, participar ali, ajudar os palestinos, não considera o país independente. Perceba que é aquela galerinha que anda de mão dada com os Estados Unidos. Para onde os Estados Unidos vai, eles vão. Né? Para onde vai, eles vão. Talvez a Alemanha aqui, né, com um posicionamento um pouco mais independente na geopolítica, um pouco em comparação a Canadá, Austrália, Reino Unido e Japão, que são os parceirinhos de coração dos Estados Unidos. Mas
já que os Estados Unidos quer colocar em votação, será que eles vão mudar de opinião? E aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Você acha que a Palestina de fato tem que se tornar um Estado membro da ONU, se tornar independente de fato, autonomia sobre o seu território? Território é poder, poder fazer o que ele bem entender ali dentro dessas faixas territoriais. Minha opinião, Jerusalém, que é uma cidade sagrada para os judeus, para os muçulmanos e para os cristãos, tem que ser a posse dela entregue para a Organização das Nações Unidas, que seja uma cidade internacional, que qualquer pessoa das 3 religiões ou não possa pisar no solo sagrado com segurança. Então, o território não vai ser nem de Israel, nem dos palestinos. Vai ser do mundo. Essa é a minha opinião. Seria uma forma de você equilibrar essa disputa territorial entre palestinos e israelenses e manter o mínimo, mas o mínimo mesmo de paz. E aí, qual é a sua opinião? Você concorda comigo? Coloque aí nos comentários, sempre com educação. Desce o dedão no like, se inscreva, é um canal de educação, cara. Canal de educação. Faça parte desse projeto, se inscrevendo, dando like, tá? E outra, quer ser membro? Aqui na descrição você pode se tornar membro do canal, receber os conteúdos antes de todo mundo, né? Ter todo o acesso a esse acervo de aulas exclusivas para os membros. Gente, vamos junto? Pra cima deles é Gabarita Gel.